Bom, e o final, né? A gente já explica isso aqui. Isso é verdade? Eu sempre estou falando aqui, eu estou explicando, explicando um modelo. É verdade? Eu explico, eu acredito, funciona. Minha casa está funcionando, a luz, vocês estão me vendo, né? Toda a engenharia eletrônica e elétrica é baseada nesses conceitos, tá? Mas o ser humano já viu o movimento dos elétrons no fio? Não, e nunca vai ver, tá? Nunca vai ver isso. Eu sou o professor Paulo Formigoni, esse aqui é o seu canal Physics for Life. Mas tudo bem, hoje, dia 22/5, vou falar para vocês sobre o modelo dinâmico da corrente elétrica. Bom, primeiro falar do conceito de modelo novamente. Modelo é uma construção humana para explicar algo que ele está explorando e não consegue visualizar. Ele quer entender um fenômeno e ele não consegue ver, então ele simplesmente cria um modelo. Essa que é a ideia. Então a ideia, quando a gente fala de modelo, e o modelo atômico é o clássico nas ciências, porque a gente o átomo ele é tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que até a palavra átomo, né? Uma coisa que a gente não divisível. A história do modelo atômico é muito amplo, né? Os primeiros modelos surgem lá na Grécia e depois fica obscuro durante aí mais de um milênio, retornando aí por volta de 1800 com Dalton, né, para explicar algumas coisas químicas. Bom, todo modelo ele pode ser modificado, porque quando você está falando em modelo, você não tem ali a verdade sobre aquilo. Em primeiro lugar, é importante esclarecer isso. Quando fala em modelo, você pensa assim, pensa num elefante. Aquele elefante que você pensou, ele não existe na verdade, é um modelo de elefante. Só você tem um elefante na sua casa, você vai pensar no seu elefante. Coisa que em cada 1 bilhão de pessoas tem um elefante em casa. Então deve ter só 7 pessoas no mundo que tem um elefante em casa doméstico. Então, se você não tem um elefante na sua casa, qualquer elefante que você pensou, ele é um modelo. Ele existe na verdade? Não. Uma criação da sua cabeça. Ou então você pensar numa árvore. Nesse momento, a árvore que você criou na sua imaginação, para explicar o que é uma árvore, a árvore tem um tronco, tem uma copa, a copa verde. Alguns imaginam uma copa redondinha, outros imaginaram uma copa pontiaguda, como do pinheiro. Então quando você fala e essas árvores que você modelou, ela existe? Não, é só uma criação nossa para poder explicar os fenômenos. E o fenômeno que eu vou falar hoje é a eletricidade. Então, durante a história da eletricidade, você tem lá os fenômenos e muitas vezes se confundiram com outros fenômenos. Então, quando você está na ignorância da ciência, você pode pensar que alguns fenômenos são espirituais, bruxarias. Se você não conhece aquilo, você pode levar para o lado do misticismo. E até pessoas com bastante qualificação, às vezes, ficam com as pernas abaladas com alguns fenômenos, né? Então eu vou dar um exemplo de um fenômeno em que, se você não tem um bom alicerce na ciência, você tende ao misticismo. Então, por exemplo, eu estava numa casa e era um escritório lá há muito tempo atrás, era um escritório como esse. Aí eu sentava, ligava o computador, a hora que eu conectava na internet, na época era uma internet de escada, né? Era uma internet chamada Speed, não sei se existe até hoje,
meados do ano 2000, usava Speed. E assim que estava trabalhando, se eu acendesse a luz do escritório, caía a internet. Aí você fala assim, nossa. Aí eu acendia a luz, apagava a luz, a internet voltava a trabalhar. Acendia a luz, a lâmpada, a internet caía. Desligava a lâmpada, a internet voltava. E é totalmente diferente. O cabeamento da internet é via telefone. A da lâmpada é força elétrica, instalação elétrica. E eu falei, caramba, então, será que tem... O que está acontecendo, né? Então, se você é fraco na ciência, você fala assim, poxa, tem alguma coisa esquisita aí. Aí, qual que foi? Aí eu comecei a analisar o que estava acontecendo. Eu falei assim, interferência, ponto. Mas como que se dá essa interferência? Aí a lâmpada que eu havia no lugar lá, é igual a essa aqui, é aquela circular, uma lâmpada circular. Eu esqueci o nome daquela lâmpada, deixa eu lembrar aqui. Oh meu Deus, que é fria, de mercúrio, lâmpada. Fluorescente, obrigado, Vitor. Ponto positivo por Vitor. Lâmpada fluorescente. Tem aí, Vitor já ganhou ponto positivo, hein? Cara. Então você tem lá fenômenos fosforescentes e fenômenos fluorescentes. Então, o que é a lâmpada fluorescente? Aquelas lâmpadas que são compridas e tem umas circulares que você encaixava lá já com o reator. Então, aí o que eu deduzi? Que ao ligar aquela lâmpada, que tinha um formato circular, os elétrons, elétrons livres, que é isso que eu vou falar hoje, circulavam por aquela lâmpada, por aquele caminho, e o elétron em movimento gera alteração do campo magnético, gerando uma onda eletromagnética que percorria toda a sala e derrubava, entrava em ressonância com o meu dispositivo, o meu modem na época, e derrubava, induzia correntes lá, o meu modem derrubava o meu modem. Então, tudo isso que eu criei, que eu estou dando para vocês como um exemplo, porque minha internet cai quando eu acendo a luz. Aí eu vou criar um modelo, uma resposta. Então, o movimento dos elétrons na lâmpada circular gera um campo magnético oscilando, que é uma onda eletromagnética, é um outro nome para isso. Essa onda percorre todo o ambiente da sala e uma onda eletromagnética atinge um fio, um metal, ela induz uma corrente. Então, ele induzia uma corrente que derrubava o meu modem. Isso é um modelo. Será que foi isso mesmo? Não sei, só sei que eu troquei a lâmpada, nunca mais tem problema, né? Mas eu poderia falar que eram os espíritos, alguma coisa, uma coisa assim louca lá para poder justificar. Isso, desliga o microfone aí, gente, me ajuda bastante. Então você tem um fenômeno que era ligar lâmpada, derruba meu modem. Apagar lâmpada, volta a conexão. Então era um fenômeno. E aí você cria toda uma explicação para aquilo. Tá? Então essa é a matéria, esse é o conceito de modelo. E eu vou explicar hoje um modelo para corrente elétrica. É o último modelo? Não, isso aqui é um modelo simples para explicar para qualquer pessoa, em qualquer nível escolar, como é que funciona a corrente elétrica. Até a palavra corrente elétrica, elétrons, prótons, nêutrons, núcleo, eletrosfera,
Tudo isso aí eu estou falando é toda uma linguagem de um modelo. Pô, meu, você assistiu até agora a aula e não deu um like? Se inscreva no canal. Bom, então o que é um modelo? Esse modelo elétrico que eu estou falando aqui hoje, ele é assim, tá? Então, vamos imaginar um fio com material condutor. Então, se é um material condutor, por exemplo, cobre ou alumínio, ele tem uma rede cristalina de átomos do material que é feito esse fio, né? Se for fio de cobre, uma rede cristalina de cobre. Se for alumínio, uma rede cristalina de alumínio. E dentro do modelo atômico, que você tem lá o núcleo, formado por partículas positivas. E você também tem partículas neutras lá, que foi descoberto depois que eram os nêutrons. E numa órbita lá, bem definida, probabilística, hoje nós sabemos, você tem os elétrons. Tá? Os elétrons orbitando esse núcleo. Nós já vimos que existe uma força eletrostática. Existe uma força de atração entre partículas positivas e negativas. Por isso existe uma força de atração entre o núcleo, que é positivo, e a eletrosfera. Quanto mais próximo do núcleo, maior a energia associada a essa força de atração. Quanto mais longe, as camadas mais distantes do núcleo, menor é essa energia. Por isso que a gente consegue trabalhar com esses elétrons da última camada. Lá longe, tá? Nós temos os elétrons da última camada, que são chamados, se eles estiverem sobrando, vamos pegar, por exemplo, vamos supor que um elemento X, existe lá as regras da química, que você tem que ter quantidades certas por camada. Tá? Então você tem na primeira camada tem que ter 2. Na camada L tem que ter 2. Na camada K tem que ter 8. Tudo bem? Beleza. Mas se você não tiver 8, se tiver 10, vamos supor, tá? Suposição numérica aqui. Você tem 10. Tá? Não pode. Então, ele vai estar lá com uma coisa a mais. Então vai ter aqui 8. E aí depois vai sobrar L, camada K, L, perdão, inverti, camada K, L, e na camada M vai ter 2 aqui, ó. Esses 2 elétrons que aqui estão, eles estão sobrando dessa e faltando para poder completar aí essa última camada deles, que precisaria ser 16, tá? Mais ou menos isso. Isso é parte de química. Mas é importante saber que esses 2 elétrons estão mais longe, estão com menos energia. São chamados de elétrons de valências ou elétrons livres, que isso é importante para nós entendermos esse modelo físico, tá? Então esses elétrons de valência eles estão bem longe de cada um dos seus átomos originais, tá? Então você tem lá do lado de cada átomo os seus elétrons de valência. E vocês sabem que a quantidade é enorme de átomos, né? Você tem lá esses elétrons de valência ou elétrons livres. Eles são livres porque eles estarem bem distante do núcleo e essa força de atração é muito, muito baixa. Qualquer estímulo pode fazer esses elétrons se movimentarem. Colocar, nós chamamos de... Aqui é um fio, tá? É de um fio cortado. Você pode colocar, como os elétrons eles são negativos, né?
Você pode colocar um material aqui no extremo positivo e um material no outro extremo negativo. Lítio, cádmio. E sim, por exemplo, isso. Materiais que tenham na sua maioria em excesso cargas positivas, ou seja, faltando cargas negativas, e aqui em excesso de cargas negativas. Como existe atração entre cargas negativas e positivas, essas cargas negativas elas serão atraídas para esse lado. E essa movimentação ordenada nós chamamos de corrente elétrica. O I é nossa corrente elétrica. Então o que é a corrente elétrica? É o movimento ordenado desses elétrons livres ou elétrons de valência estimulados a se movimentar por uma diferença de potencial elétrico, né? Ou seja, uma linguagem mais simples, você encostou aqui um material que tem falta de elétrons, ou seja, uma carga positiva, e aqui uma carga negativa. Negativo tem repulsão para negativo e negativo tem atração para positivo. Então faz com que esses elétrons se movimentam para ir nessa direção. O que é um objeto que vocês têm lá na sua casa, tudo que é lugar, que de um lado é positivo e negativo? A própria pilha que vocês usam, a pilha de vocês, tá? De um lado lá ela é positiva e do outro lado ela é negativa. Então quando você monta e coloca as pilhas no seu brinquedo, no seu controle, eles têm uma sequência, né? Sempre tem uma sequência. Então se tem lá o polo positivo, tem que encostar no polo negativo da outra pilha. Aqui é 1,5, 1,5. Então o total você vai ter 3 volts. Volts. Tá? O volts é uma unidade de medida de potencial elétrico. É como se você tivesse a altura. É o potencial gravitacional. Tá? Imagine assim que você tem lá, pular do primeiro degrau de uma escada, você tem um potencial baixo, 1,5 volts. Você pulou do segundo degrau, já vai para 3 volts, o impacto é maior. Você pegou lá, subiu na laje e pulou, a altura é muito maior. Quanto maior a sua altura, maior a sua energia potencial gravitacional. É idêntica a essa. Em modelo, é parecido, né, com esse potencial elétrico. Tá? Então você coloca materiais para fazer uma pilha, com excesso de positivo de um lado, você separa a pilha em duas partes. Material 1 e material 2. O material 2 tem que ter muita falta de cargas negativas, ou seja, se falta cargas negativas, tem positivos em excesso. E no material 1 você tem que ter excesso de cargas negativas. Quanto mais cargas negativas tiver, mais forte vai ser essa diferença de potencial. Aqui é um material isolante, tá? É um modelo isso aqui de pilha, tá? Na verdade eles são um pouco diferentes. Tá? Então eu tenho dois materiais coligados num dispositivo. De um lado ele tem excesso de positivo, do outro tem excesso de negativo. Quanto maior essa diferença de positivo e negativo, maior é a altura, maior é o potencial, né? Então você tem às vezes lá 9 volts, aquelas baterias de 9 volts. Bateria de 12 volts de alguns carros são 24 volts. E aí sim vai. Tá? Bom, e o final, né? A gente já explica isso aqui. Isso é verdade? Eu sempre estou falando aqui, eu estou explicando um modelo. É verdade? Eu explico, eu acredito, funciona. Minha casa está funcionando, a luz, vocês estão me vendo, né? Toda a engenharia eletrônica e elétrica é baseada nesses conceitos, tá? Mas o ser humano já viu o movimento dos elétrons no fio? Não, e nunca vai ver, tá? Nunca vai ver isso. Mas funciona, a gente cria aparelhos para medir isso. A gente cria um aparelho que chama
amperímetro, ou atualmente os modernos chamam-se multímetro, que ele mede essa corrente elétrica. Então a gente cria aparelhos para medir o que a gente desenvolveu como modelo e toma isso como verdade. Ah, então a corrente aqui nessa tomada é 10 amperes, que é a unidade de corrente elétrica, tá? A unidade eu aceitei para o outro lado. Amperes. A letra A. Então se você abre na sua casa a portinha dos disjuntores lá da cabine elétrica, você vai ver lá que tem disjuntores de 10 amperes, de 20 amperes, de 15 amperes, de 25, de 30, de 35, 40, 50, 60 amperes. Normalmente 60 amperes é lá na entrada da sua casa, dentro do circuito elétrico residencial. E qual que é a fórmula? Ah, eu quero medir isso, né? Tudo o pessoal começa a criar. Então a corrente elétrica, né, ela é dada pela variação da quantidade de carga pelo tempo, pelo intervalo de tempo. Isso aqui é como se fosse uma vazão, tá? Então é como se eu medisse aqui a vazão dos elétrons por unidade de tempo. Ah, passou aqui 1 trilhão de elétrons em 1 segundo. Só que aqui não é quantidade, tá? É sim carga. A carga é dada em coulombs. E aqui em segundos. Então, coulomb sobre segundos é igual a amperes. Tecnologia usual é baseada nos elétrons. É uma partícula. Ah, quantas tem? É um zoológico de partículas. Chama física das partículas. O pessoal cria partícula para explicar um problema. Mas como cria partícula? Vou dar um exemplo para vocês. E nêutrons ali. Bom, o que acontece? Nós já vimos que positivo atrai negativo. E vimos que positivo repele positivo. Negativo repele negativo. Isso aí é força eletrostática. Vocês viram isso no ensino médio. Ou estão vendo, quem está no ensino médio está vendo esse vídeo de curioso, tá? Bom, então a primeira pergunta é o modelo. Por que é que as partículas positivas estão todas juntas no centro? A primeira pergunta é essa. Ó, tá tudo positivo junto. Mas como se positivo repele positivo? Esse é um problema do modelo. Até porque o elétron não cai para cá, não é atraído. Isso aqui, quem explicou isso aqui foi o modelo de Bohr. O Bohr explicou isso. Eu não vou explicar o modelo de Bohr aqui. Se vocês quiserem, farei um vídeo futuro sobre o modelo de Bohr. Ele explicou porque não cai. Tem um movimento. Não cai para o núcleo. Bom, por que isso aqui então? É interessante, cara. Aí um pessoal, no final do século passado, aí 1980, 1990, eles criaram uma explicação para isso. Eles criaram uma partícula chamada gluon. Gluon, eu não sei se tem acento. Gluon. Nem vou colocar, porque se eu colocar eu estou falando errado. Tá? Gluon, uma partícula que gluon em inglês é cola, então tem partícula, eu vou ter que colocar aqui em vermelho. Então eles criaram uma partícula que cola as partículas positivas nas negativas, nas positivas nas positivas. Essa aqui é a força
nuclear, que eles chamam de forte. Força nuclear forte. É o que mantém o núcleo coeso. Quando você consegue destruir isso e liberar o núcleo, né, a energia é gigantesca, tanto na fusão como na fissão. A fusão é muito maior ainda do que a fissão. A fissão é quando você quebra isso. A fusão, você pega esse, mais um outro desse e junta, formando um outro átomo. Então, isso aqui é tudo modelo. Gluon funciona. As pessoas explicam, geram equações, as equações justificam os modelos, às vezes não, melhora a equação, e assim vai.